Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta. A aula anterior a gente teve esse ponto fundamental, né? O que nos distancia, diferencia da psicologia, né? Esse processo da justiça. E a gente revela a justiça como esse movimento de cura. Então, esse diagnóstico da justiça de olhos que já não conseguem mais enxergar, de olhos que não conseguem estar andando mais juntos. E hoje a gente vai usar dois livros, ou dois personagens bíblicos. Lembra? Então, os livros da Bíblia, para o conselheiro cristão, Gálatas, Romanos, Coríntios, Hebreus, Jó e Jeremias. Esses livros são os livros que eu acredito que funcionam como uma perfeita base. Aí é claro que a gente pode acrescentar Lamentações de Jeremias, né? O conselheiro bíblico é um contador de história. Diferente de um profissional, um psicólogo ou alguma coisa do tipo nessa área de saúde emocional, saúde mental, o conselheiro bíblico está contando história, ou ajudando essa pessoa a contar a sua própria história. As pessoas que estão enfermas emocionalmente, às vezes elas não estão sabendo mais contar a sua história. Então você entra como alguém que vai ajudar. Existe um livro extraordinário, uma série do pastor Keith Luz, o pastor contemplativo, um autor, um pastor chamado Eugene Peterson. E ele fala que a narrativa é o gênero preferido do Espírito Santo. Eu acho isso tão bonito, porque ser um conselheiro bíblico não é sobre saber todas as técnicas. A gente não é psicólogo, então, geralmente, na cartilha do psicólogo, ele não vai dar muita opinião. A gente pode dar opinião, mas também tome cuidado com isso, né? Porque a gente não está aqui para fazer decisões pelas pessoas. Mas, insisto, é sobre essa habilidade que o Espírito Santo vai produzir a partir da palavra de Deus, de fazer com que esse conselheiro saiba contar as histórias, saiba ouvir as histórias de forma correta, né? Então essa é a minha oração. E como conselheiro bíblico, você saiba ouvir as histórias de quem chegou, ajude essas pessoas a contar as suas próprias histórias e que você consiga contar a história de Jesus Cristo e como que a história de Jesus Cristo se encaixa com a história de cada uma dessas pessoas. Então, o conselheiro ele precisa ter um time, um tempo, né? A história dos amigos de Jó é um exemplo de falta de percepção, de timing, de não saber a hora de ouvir, de não saber a hora de falar, de não saber quando insistir, quando não se deve insistir, quando ouvir os lamentos, quando consolar os lamentos, quando exortar, quando encorajar. Então, essas palavras vão fazer parte do que Paulo fala para Timóteo, vão fazer parte de qualquer líder, de qualquer obreiro, né? Exortar e encorajar sobre tudo. Então, é muito importante que no discernimento do Espírito a gente saiba qual é a hora de ouvir. Então, em alguns momentos, uma das coisas que aconteceu que eu achei muito interessante. Eu cheguei numa casa uma vez perto das 9 e eu saí, eu e a minha esposa, aconselhando um casal, e a gente chegou por volta das 9 e a gente foi sair quase 6 horas da manhã no dia seguinte. E o mais interessante é que a gente praticamente não falou nada. Aquela pessoa precisava ouvir. E eu achei interessante como o Espírito Santo agiu simplesmente ouvindo. Não era hora de falar, só era hora de ouvir naquele momento e como foi importante. E como é importante para as pessoas que vão ser aconselhadas por você, que você tenha essa sensibilidade, essa humildade de ouvir quando for preciso, né? A história de Jó vai servir para a gente aqui quando o sofrimento transcende as explicações. Muitas vezes a pessoa chega para você e vai querer, pastor, explica por que eu estou sofrendo. Só que enfrentar o sofrimento não é uma questão de explicação, não é uma matemática, não é uma fórmula. Lembra que é contar a história, né? Então, onde existe pecado, sempre haverá sofrimento e dor. Então, quando a gente tenta
transformar o sofrimento numa equação matemática ou até de causa e efeito, como muitos pensam, você pode matar alguém, né? Na maioria das vezes, em casos mais complexos, as explicações e as justificações ampliam o sofrimento. Então, o livro de Jó é um chute na canela daqueles conselheiros que falam assim, olha que vai dar tudo certo, né? Você está em pecado, se arrepende que vai dar tudo certo. É claro que sempre existe de alguma forma o pecado envolvido no coração humano, mas essas simplificações, elas matam. Essas simplificações, elas podem deixar uma pessoa corroída. Eu lembro de algumas vezes de achar algumas pessoas que estavam passando por lavagem cerebral em algumas igrejas. Eu tive que ter muito cuidado, muito tato. Nos casos mais complexos, muitas vezes a questão não é sobre buscar uma explicação. E o livro de Jó está justamente para ensinar isso. Nessas questões mais... Então, tem um primo meu faleceu recentemente num acidente de carro. E é tão interessante, ele tinha trabalhado, estava cansado, foi viajar, e o lugar onde ele bateu o carro era um descampado, não tinha nada, nada. E tinha um coqueiro. O carro se perdeu e bateu no único coqueiro que existia lá. O que eu vou explicar? Existiam todos os lugares possíveis, matematicamente, a possibilidade dele bater nesse único lugar era menor, mas ele bateu justamente no único lugar que tinha para acontecer uma fatalidade. Então eu vou chegar agora e vou começar a tentar formar uma teoria. E eu me lembro que a minha prima, quando eu liguei para ela, ela falou assim, Léo, o Senhor nos deu, o Senhor tomou para si, bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes é o que a gente tem para dizer. Então, essa sensibilidade, né? O conselheiro cristão deve evitar criar explicações ou fórmulas para lidar com o sofrimento, né? Quem cuida, quem consola é o Espírito Santo. E quando você está criando uma fórmula, você está tomando o lugar do Espírito Santo. Então, toma muito cuidado de não ser presunçoso e tomar o lugar do Espírito Santo, criando uma explicação rasa, baixa, superficial. Haja na vida do seu irmão de tal forma que ele receba o consolo do Espírito Santo. Então, cuidado com as suas explicações, ok? Ao invés de explicações e fórmulas, conte histórias, né? Conte histórias. As narrativas, como a gente já falou, são um gênero literário preferido do Espírito Santo. Então, a questão central do livro é que o justo sofre. Tem gente santa sofrendo. Pedro fala isso, Isaías apresenta o servo sofredor, e aí, mais uma vez, uma provocação para você. É muito importante você falar do Cristo que sofreu. Cristo não se revelou como juiz. Então, o Deus que se revela como servo sofredor é completamente novo na história, é inédito, não tem nenhuma religião que apresente a um Deus que veio para sofrer comigo. Então, não é para explicar o sofrimento, mas é para mostrar que existe uma parceria no seu sofrimento. Então, alguém que está no leito, na cama, sofrendo, passando um problema familiar, é sobre, na força da palavra de Deus, entenda que Cristo é companheiro das suas aflições, dos seus sofrimentos. Quando você foi batizado, você e o sofrimento de Cristo foram ligados. Isso significa que os seus sofrimentos agora são dele. Então, quando a gente está passando pelos dias difíceis da vida, essencialmente o que um conselheiro cristão precisa fazer, e se ele não fizer isso bem feito, ele fracassa em toda abordagem, é fazer com que aquela pessoa que está passando por aquele momento delicado saiba de uma coisa: Cristo é aquele que acompanha você no vale da sombra da morte. Cada dor, cada gemido que você sente, ele sente com você.
O grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não foi da boca para fora. É um grito do desamparo do próprio Cristo. É a dor do próprio Cristo que se junta à sua. Então, o seu papel é dizer, eu sei que está sofrendo, não é sobre vender uma cura mágica, porque às vezes a coisa mais extraordinária que essa pessoa que está sofrendo vai experimentar não é a cura, mas é a cumplicidade de um Deus que sofre comigo enquanto eu crio meu filho, enquanto eu atravesso as dificuldades no meu casamento, enquanto se enfrenta a uma enfermidade, enquanto se enfrenta uma dor, a parceria de Jesus Cristo, do próprio Deus. O próprio Deus decidiu vir e sofrer comigo. Essa é a parte extraordinária do processo de cura. Então, conselheiro, conte a história de um Deus que sofre junto com a gente. Segundo fato, quanto mais o justo se agarra na sua justiça, mais aumenta o sofrimento. Foi isso que aconteceu com Jó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar-se? O seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Jó capítulo 40, 8 e 9. Então, Jó não estava entendendo, ele estava dizendo que ele era justo, que ele é justo de alguma coisa errada. Em algum momento, Jó perde a mão e ele começa a questionar a justiça de Deus. E quando ele questiona a justiça de Deus, ele agarra na sua justiça. E é nesse momento, quando ele se agarra na sua justiça, que o sofrimento fica insuportável. Sabe por que o sofrimento fica insuportável? Agora você tem a revelação bíblica. Quando aquela pessoa que está sofrendo se agarra na sua justiça. Então, conselheiro, conte a história da justiça de Cristo. O presente que muda tudo, inclusive a dor. Então, quando o Jó fala assim, eu estava falando de coisas que eu não sabia. Eu me arrependo no pó, eu estava falando sem saber, né? Esse movimento de quando a gente passa por sofrimento, a gente se agarra na nossa dignidade, e esse foi o caso de Jó, ele se agarrou na sua justiça, e quanto mais ele se agarrava na sua justiça, mais doía, porque a justiça de Deus se tornava uma justiça questionável. Enquanto Jó se agarrava na sua justiça, a justiça de Deus fazia menos sentido, e cada vez que a justiça de Deus fazia menos sentido, mais a dor se torna insuportável. Então é fundamental, conselheiro, conte a história da justiça de Cristo e ajude essa pessoa que está sofrendo a que ela não se agarre na sua justiça, porque isso vai piorar o sofrimento. Terceiro fato, o mistério e a dor sempre se encontram. Em Eclesiastes, o escritor fala coisas assim que fogem a lógica comum. Eu vi o mais forte não ganhar, o mais rápido não chegar primeiro, eu vi o sábio não ser honrado. Então, são coisas na vida que não seguiram o seu curso normal. Então, o mistério e a dor muitas vezes vão se encontrar. Então, conselheiro, conte o mistério de Cristo, seu amor, ensine quem precisa se fascinar no mistério do amor de Deus, a não ter medo, mas a ser fascinado com a glória de Deus e confiar nele, dentro do infinito de coisas que nos são desconhecidas e misteriosas. Às vezes o mistério parece que deixa a gente confuso, mas existe um convite, um chamado a confiar, inclusive quando a gente está passando por coisas misteriosas. E os sofrimentos mais assustadores sempre vão passar por estradas desconhecidas. Isso significa que você precisa ajudar o aconselhado a crer, a confiar, quando estiver passando por essas estradas completamente desconhecidas. O quarto fato é que a soberania de Deus remedia a alma, né? Deus tinha um plano em que Jó fazia parte, mas Jó não tinha a mínima ideia disso, né? A graça de Deus nunca nos leva onde não pode nos sustentar. Eu escutei essa frase assim que eu cheguei aqui, e essa frase me deu uma direção. Eu estava assim meio perdido, sem saber o que fazer, no lugar onde eu trabalhava, na escola que eu trabalhava, isso estava escrito
no hall de entrada. Então, a confiança na soberania produz firmeza na alma. Deus é soberano e Ele não perdeu o controle da minha vida. Eu tenho uma passagem que eu acho tão interessante. Meu pai faleceu, eu vim para Criciúma para passar uma semana, para o convite do Clínico. Estava sem saber, eu tinha deixado de licença a igreja por motivos médicos para fazer um tratamento. Eu já estava no final do tratamento, mas tinha deixado a igreja. E aqui na cidade que eu estou há 12 anos, talvez um pouco mais, um pastor me chamou para receber um grupo de missionários que estava vindo e essa igreja estava sem pastor. E eu me lembro que um pouco contrariado, eu fui até a igreja e fui receber, um pastor que fosse experiente, que recebesse aquelas pessoas. E para surpresa minha, quando eu cheguei na igreja, o grupo de missionários eram pessoas conhecidas que tinham vindo da minha cidade. E aquilo teve um efeito no meu coração tão extraordinário, porque se a sensação que eu tinha é que o fio da minha vida tinha chegado num momento e estava solto, perdido, é como se Deus tivesse naquele momento falado assim: a sua vida nunca esteve perdida, sem rumo. Eu sou o dono da sua vida. É como se eu pegasse o fio da minha vida e amarrasse aqui, ó. Continua. Então, a percepção de continuidade de um Deus que não perde o rumo da nossa história. Isso é bonito, né? Conselheiro, conte a história da soberania de Deus na vida de quem precisa. Então, a gente precisa aprender que soberania é remédio. Aí, a gente vem para a história de Jeremias. Porque a gente vai pensar agora num grupo de sofrimento que vem do ministério. Não é simplesmente mais um sofrimento pessoal ou particular. Então vamos lá. Jeremias passou por alguns momentos. O primeiro momento, ele considerou o povo. Eu substituí o povo por igreja aqui, que é a nossa prática. No primeiro momento, a explicação de Jeremias do fracasso, que a palavra não estava chegando, é que o povo tinha um coração duro, a idolatria, né? A resistência à mensagem. Então ele se aplicou a falar a mensagem da melhor maneira. Então, lembra que a gente falou nos pontos passados, cuidado com as explicações, e as nossas explicações precisam ter limite, né? E muitas vezes no seu ministério você vai achar que as coisas estão dando errado por conta da igreja. E aí você precisa ajudar essa pessoa a perceber, essa pessoa a olhar com justiça para você mesmo e para a igreja. Porque se os seus olhos estiverem manchados de justiça, você não vai enxergar a igreja da maneira correta. Segundo, quando a culpa é do vocacionado. E aí nesse momento Jeremias começou: mas o que eu estou fazendo de errado? Eu tenho que melhorar. Por que as coisas não mudam? Eu profetizo aquilo que Deus falou, mas ninguém muda, eu não vejo mudança no povo. Então, esse momento onde o pastor, o líder, ele olha para dentro de si mesmo e ele entra em conflito. E geralmente são essas fases do conflito do ministro, do pastor. Primeiro, ele vê que a dureza está no povo e aí ele fica chateado, ressentido. Então, a gente precisa ajudar esse pastor, esse líder, curar o ressentimento que ele tem com as pessoas. E para ele continue a pregar a verdade do evangelho sem ressentimento no coração. Depois, ele vai olhar para si mesmo, ele vai achar que ele é insuficiente, que ele é incapaz, ele vai se sentir culpado. E nesse momento a gente tem que ajudar esse líder, esse pastor, a entender que o resultado está nas mãos do Cordeiro, não na nossa. E um terceiro, que é a parte mais difícil do processo, Jeremias começou a achar: mas Deus está errado. O povo, eu já vasculhei todos os lugares da minha alma, da minha mente, e agora Jeremias chega no momento do ministério culpar Deus. E aí é muito importante que muitos pastores chegam nesse lugar, que a gente começa a culpar Deus. Ajuda essa pessoa a entender que isso é um reflexo dessa batalha que existe dentro do nosso coração com o pecado. E o livro de Abacuque vai te ajudar
mais uma vez, a gente culpa Deus quando a gente não entende a justiça dele. Abacuque estava orando porque o povo era perverso, e ele pediu, Senhor, muda a situação, e Deus responde, ok, eu vou vir socorro, vou trazer restauração, sim. E aí diz, vai vir a Babilônia, e aí a Babilônia vai botar o povo no lugar. E Abacuque, como assim? Vai vir um povo ímpio, sobre nós, vai nos dominar? Isso não é justiça? E foi Abacuque, então, que trouxe essa máxima repetida por Paulo e pelo Evangelho. O justo viverá pela fé. Ok? O justo viverá pela fé. Não é o raciocínio de justiça de Abacuque que ia resolver o problema. Então, quando a gente está olhando para Deus e Deus parece estar errado, é porque a gente não consegue mais entender, não consegue mais acreditar na justiça dele. E aí a gente precisa ser levado a enxergar que o justo vive de fé, confiando que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Fechando esse raciocínio, ainda usando a palavra de Deus, agora eu acrescento ali o ponto final. Quais são os livros que o conselheiro bíblico precisa? Gálatas, Romanos, Coríntios, Hebreus, Jó, Jeremias, Lamentação de Jeremias e Salmos. Porque o livro de Salmos é justamente onde a gente apresenta as nossas emoções, orando, cantando, alfabetizando a alma. Então, conselheiro, ajude as pessoas a salmodiar. Então, se você quer fortalecer a alma de alguém na palavra, às vezes essa pessoa está com raiva, está frustrada, existe um salmo para qualquer tipo de sentimento. Então ajude essa pessoa a verbalizar, colocar isso diante de Deus. Isso é um exercício poderosíssimo para que a gente aprenda a levar os nossos sentimentos junto à presença de Jesus Cristo. E a história de Jesus, o desamparado, né? Eu já dei um spoiler dele, Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? A inversão de qualquer processo de cura, ao invés do amparo. A dádiva de compartilhar o desamparo, a parceria no sofrimento, a descoberta na glória. Quando você entende que Cristo é o seu parceiro, que compartilha com você o desamparo, e muitas vezes isso para o crente é assustador. Mas não era para resolver tudo? Não. Existe uma experiência anterior que você como líder precisa passar. Você se perceber desamparado ao lado do Cristo vivo. E essa experiência de desamparo muda toda a realidade do coração, toda a realidade da mente. Todo ser humano, em alguma medida, experimenta o desamparo. A questão é se você experimentou o seu desamparo com Cristo ou fora de Cristo. Se você experimentou o desamparo fora de Cristo, o seu coração ainda está uma bagunça, cheio de dor. Mas se você experimentou o desamparo junto com Cristo, a sua alma está sendo curada gradativamente pela graça e pela misericórdia do Cordeiro. Você, conselheiro, você precisa saber o que está desamparado em Cristo. Isso parece ser uma loucura, mas é justamente a experiência de Cristo na cruz que traz tamanha restauração. E aí você vai mostrar para a pessoa que você está ajudando a vitória final sobre o desamparo de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.